tudo debaixo do céu. Tempo de amar, tempo de cuidar, é tempo da criação. É tempo da criação. Com Francisco de Assis, num canto de louvor, unir nossas mãos e juntos cantar. É tempo da criação. É tempo da criação. Fraternidade e esperança, sementes de amor, farão deste mundo um jardim de paz. É tempo da criação. É tempo da criação. É tempo da criação. É tempo da criação. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No caminho do tempo da criação, chegamos à última etapa, o tempo de lançar sementes de esperança e profecia. Depois da escuta, do cuidado, da partilha e da reconciliação, somos chamados a olhar para o futuro com confiança e coragem. A esperança cristã não é ingênua nem ilusória. Nasce da fé no Cristo ressuscitado, que venceu a morte e abriu um horizonte de vida nova. Ser profeta à luz dessa esperança é ter a ousadia de anunciar e viver já hoje os sinais do reino, mesmo em meio às sombras do mundo. São Francisco de Assis foi um profeta de esperança, porque acreditou na força do Evangelho como semente transformadora. Sua vida simples e alegre apontava para um futuro alternativo, baseado na fraternidade universal e no cuidado com todas as criaturas. Nesta última semana, deixemos-nos guiar pela esperança ativa e pela profecia corajosa, certos que cada pequena semente lançada no amor não se perde, mas floresce no tempo de Deus. Iniciemos então fazendo a nossa oração inicial. Deus Pai, Criador, fonte de toda a vida, agradecemos pelo dom da criação que nos envolve como um lar comum. Hoje, celebrando o tempo da criação, queremos viver a paz com a terra, com a água, com o ar e com todos os seres vivos, que aprendamos a contemplar o mundo como obra de tuas mãos e cuidar dele com amor e responsabilidade. Senhor Jesus, semente do reino, ensina-nos a ser semente de paz e esperança em meio às dores do mundo. Diante das guerras, da destruição ambiental e da indiferença, que nossa fé nos leve a agir com compaixão e coragem. Dá-nos a graça de reconhecer teu rosto no pobre, no migrante, nos povos indígenas, nas comunidades que resistem contra a mineração predatória e na terra ferida que clama por justiça. Espírito Santo, vento que renova a criação, inspira-nos o caminho da ecologia integral, que, iluminados pela Laudato Si, sejamos capazes de unir cuidado ambiental e compromisso social, defendendo a justiça climática e preparando com a esperança os frutos da COP30 em Belém, para que ali o mundo se comprometa verdadeiramente com a vida da casa comum. Altíssimo, onipotente e bom Senhor, celebrando os 800 anos do Cântico das Criaturas,
queremos rezar com São Francisco de Assis. Louvado sejas por cada irmão e irmã da criação. Sinais de tua bondade, dá-nos a simplicidade franciscana para viver em fraternidade com a natureza e entre nós, reconhecendo que tudo está interligado e que somos parte da mesma família cósmica. Trindade Santa, comunhão perfeita de amor, faz de nossa comunidades jardim de esperança, que sejamos terra fértil onde brotam a agroecologia, a solidariedade, a partilha e o cuidado com os mais vulneráveis. Que nossas escolhas cotidianas sejam testemunho de um novo estilo de vida, simples, justo e reconciliado com a criação. Pai, Filho e Espírito Santo, sustentai-nos neste tempo da criação. Que nossa oração diária se torne compromisso concreto. Que nossas palavras se transformem em gesto de paz e que nossas sementes de esperança floresçam em um mundo renovado. Fazei-nos instrumentos de vossa paz. Assim, caminharemos juntos rumo ao teu reino, onde toda a criação cantará eternamente. Laudato si. Amém. Quando o fogo do amor ardeu no peito, vindo da luz tão radiante de Jesus, não resistiu a este amor puro e perfeito, seguiu feliz os estigmas da cruz, e na pobreza ergueu Santa Maria, e nela toda a igreja do Senhor, na Eucaristia, na alegria, dia a dia, ele vivia o Evangelho com fervor. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Hoje o tema que ilumina a nossa reflexão é semente de justiça econômica e solidária. A economia é parte fundamental da vida humana. Ela pode ser instrumento de justiça e solidariedade, mas também pode gerar exclusão, desigualdade e destruição. Hoje vemos uma economia global que concentra riquezas nas mãos de poucos, enquanto milhões sofrem com a fome e a miséria. A tradição franciscana nos ensina que a verdadeira riqueza está no uso solidário dos bens, na partilha e no cuidado com os mais pobres. Santa Clara e São Francisco viveram a pobreza evangélica não como miséria, mas como liberdade para amar e servir sem amarras. A proposta atual da economia de Clara e Francisco, inspirada no carisma franciscano, aponta para um modo alternativo de organizar a vida econômica, uma economia inclusiva que valoriza a vida acima do lucro e que coloca os pobres e a criação no centro. Na preparação para a COP30 em Belém, precisamos recordar que não haverá justiça climática sem justiça econômica. É necessário transformar os sistemas econômicos que exploram a terra e os pobres
e plantar a semente de uma economia solidária que respeite os limites da criação e os direitos de todos. Hoje, a palavra de Deus que ilumina a nossa reflexão está no livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículos 8 e 9. Quem proclama para nós é o Roberto Lima, de Ipatinga, Minas Gerais. Vamos ouvir com atenção. Ai daqueles que juntam casa com casa e emendam campo a campo, até que não sobre mais espaço e sejam os únicos a habitarem no meio do país. Javé dos exércitos jurou no meu ouvido: suas muitas casas serão arrasadas, seus palácios luxuosos ficarão desabitados. Neste texto que ouvimos, o profeta então denuncia a ganância de acumular bens e terras sem medida. Essa atitude gera injustiça e exclusão. Deus não aprova uma economia que concentra tudo nas mãos de poucos. O projeto divino é de partilha, é de comunhão. Na Laudato Si, no parágrafo 189, o Papa Francisco diz: a crise financeira de 2007 e 2008 era uma ocasião para desenvolver uma nova economia mais atenta aos princípios éticos e para uma nova regulação da atividade financeira especulativa e da riqueza fictícia. Mas não houve uma reação que levasse a repensar os critérios obsoletos que continuam a governar o mundo. O Papa Francisco denuncia a lógica de uma economia especulativa que destrói vidas. A conversão ecológica e social exige outro modelo econômico, fundado na solidariedade, no cuidado e no bem comum. A economia de Clara e Francisco é resposta a este apelo. Francisco e Clara compreenderam que o Evangelho pede uma economia diferente, não de acumulação, mas de partilha. Eles escolheram a pobreza voluntária como sinal de liberdade, de uma liberdade diante da lógica do poder e da riqueza. Para Francisco, nada era posse absoluta. Tudo era dom de Deus, destinado ao bem comum. Essa visão questiona o sistema econômico que transforma tudo em mercadoria, inclusive a própria vida humana e a natureza. Clara viveu de modo radical essa confiança em Deus. Ao recusar rendas e privilégios, quis fundar uma vida comunitária baseada no trabalho, na partilha e na providência. Sua vida foi testemunho de que a solidariedade é possível. A economia de Clara e Francisco não é apenas memória, mas inspiração para hoje. Movimentos sociais, comunidades eclesiais e iniciativas de economia solidária mostram que outro modo de produzir, consumir, partilhar é possível. Francisco chama os bens de irmãos e irmãs. Nada podia ser desperdiçado, explorado ou usado sem responsabilidade. A criação era lugar de comunhão, não de exploração. Essa visão é profundamente atual diante da crise ecológica e econômica que vivemos. Uma economia franciscana não ignora a realidade, mas a transforma pela simplicidade. Francisco sabia que a ganância é a raiz de muitas guerras e divisões. Por isso, pregava a pobreza como caminho de paz e reconciliação. Hoje, quando vemos a COP30 se aproximar, somos chamados a unir a pauta ambiental com a pauta econômica. Não se trata apenas de discutir gases de efeito estufa, mas também modelos econômicos que destroem povos, territórios e ecossistemas. Semear a semente da justiça econômica e solidária é seguir o caminho de Clara e Francisco, viver com simplicidade, partilhar com generosidade e construir uma economia do cuidado, onde todos tenham vida digna e a criação seja respeitada.
ser humano transformou a realidade, causou maus tratos, destruindo a natureza, abandonou a lei de Deus e sua verdade, desrespeitando a criação e sua beleza. O tema de hoje é semente de justiça econômica e solidária. O Papa Francisco foi ousado ao reunir economistas e cientistas ambientalistas para discutir um outro modelo de economia possível e necessário. Ele se inspirou em Francisco e Clara. O que o Papa fez foi propor um parâmetro capaz de orientar a economia popular solidária, onde a centralidade está na pessoa humana, seja pela solidariedade, pela valorização do trabalho, pela promoção das relações mais justas e também no bem-estar coletivo. Trata-se de uma economia que combate a cultura do descarte, que se deixa iluminar por uma espiritualidade transformadora e ética, que prioriza o protagonismo dos marginalizados. Uma economia que vai na contramão de um sistema que privilegia o capital, o lucro e transforma tudo em mercadoria. Como gesto concreto, propomos apoiar ou criar iniciativas de economia solidária na comunidade. Sugerimos também o Dia da Partilha de Recursos. Junte com sua comunidade, reúna as pessoas e estabeleça um dia mensal em que a comunidade se comprometa a compartilhar alimentos, roupas, sementes ou ferramentas, reforçando que a riqueza deve circular e servir ao bem coletivo. Sigamos firmes nas pegadas de Francisco, sejamos sementes de paz e esperança. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. E a Rosalva traz para nós uma oração, pedindo ao Senhor a graça de uma nova economia, que saibamos de fato viver em harmonia com toda a criação, assim como Clara e Francisco. Deus da justiça e da vida, Tu nos chamaste a cuidar uns dos outros e a fazer da terra uma casa para todos. Perdoa-nos pelas vezes em que a economia se tornou instrumento de opressão, exploração e morte. Dá-nos coragem para sonhar e construir um novo modo de viver os bens, baseado na solidariedade e no bem comum. Senhor, que a COP30 seja também um tempo de conversão econômica, onde os povos e nações assumam caminhos novos de justiça e de cuidado com os pobres e com a criação. Planta em nós a semente da justiça econômica para que sejamos testemunhas de uma vida simples, alegre e partilhada, como Francisco e Clara viveram no Evangelho. Amém. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. Que o Senhor nos dê a graça de sermos de fato agentes de uma nova economia, uma economia solidária, fraterna, que ama e respeita toda a natureza. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Deus fez a criação, a beleza de uma flor, deu a inspiração
ceia quando é lua cheia, no brilho do olhar. Água que